Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada é melhor, nada
Hoje quero ministrar a palavra, quero compartilhar uma devocional aqui com vocês. E uma coisa que eu percebi, eu já compartilhei essa devocional com algumas mulheres no ano passado, mas o Espírito Santo colocou essa mensagem novamente no meu coração. Uma coisa que eu percebi é, muitas vezes nós, quando nós estamos caminhando a nossa vida, nós estamos firmes em Cristo, algumas coisas favorecem com que nós tenhamos o nosso olho fixado naquilo que é eterno, fixado naquilo que é do alto, mas às vezes algumas coisas acontecem, algumas situações aparecem, algumas mentiras aparecem, algumas traições, algumas coisas que a gente não esperava, às vezes em doença, enfermidade, um acidente, um luto não esperado. E quando isso chega até nós, isso nos derruba. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã, porque existe uma possibilidade de termos uma base sólida, um alicerce firme, de que independente do que chega até mim, que é você, nós nos reerguemos sempre e sempre e sempre. E isso não é feito pelas nossas próprias forças, não vem de algo que nós estudamos, não vem de algo que nos ensinaram, mas vem de algo que cremos, vem do nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. Então, se eu estou firme em Deus, independente o que acontece, eu consigo permanecer com a base sólida e eu me reergo. E eu acho muito legal porque aqui não está de fato relacionado ao fato de eu me reerguer, mas sim em qual é a base que sempre me sustentou. Às vezes a gente percebe, nossa, olha a força dela. Nossa, como é que ela está fazendo tudo isso? Nossa, na verdade não. Tem uma raiz mais profunda do que nós conseguimos ver. Tem uma base muito mais sólida do que aquilo que os olhos veem. Por isso eu quero começar lendo 2 Timóteo 2,19. Diz assim: mas Deus estabeleceu uma base sólida que permanece firme. E sobre essa base estão escritas essas palavras: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, e todos aqueles que dizem pertencer ao Senhor devem afastar-se do mal. Mas o Senhor estabeleceu o quê? Uma base sólida, que permanece às vezes? Não. O Senhor estabeleceu uma base sólida que permanece firme. E sobre essa base estão escritas as palavras: o Senhor conhece aqueles que pertencem. Então hoje eu estou aqui nessa manhã para te lembrar que a base sólida do Senhor na minha vida e na sua vida, ela permanece, independente da circunstância. Provérbios 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. E eu amo a palavra de Deus, e nós sabemos que no mundo jaz o maligno. É daqui para pior. A gente fica assustado com as coisas que aparecem, mas fazer o quê? A gente está no mundo. Nós não somos o mundo, mas nós estamos no mundo. Então é daqui para pior. E aqui a palavra de Deus nos lembra em Provérbio, então, que toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Então pode vir o que vier, meu querido irmão, minha querida irmã. Você confia no Senhor e Ele é o seu escudo. Você se reergue, você tem uma base mais forte do que você imagina, mais sólida, que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu. É isso que eu preciso te lembrar nessa manhã, para a sua família, para o seu futuro. Pare de se assustar, pare de se desesperar. Existe algo muito maior cuidando da sua vida. Às vezes a gente tenta colocar nas nossas caixinhas, nos nossos pensamentos, algo que eu quero fazer. Mas existe um Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que existe. Se Ele diz que Ele tem planos de paz e não de mal, não tem como os planos maravilhosos e gigantescos do Senhor às vezes caber na nossa mentalidade. Mas cabe a nós descansar, confiar, saber que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza e também a nossa base sólida, a nossa base forte, o nosso alicerce que nos segura em todos os momentos. Filipenses 1, versículo 2 diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Aqui é apenas o começo de um capítulo da Bíblia, mas que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, que é provida somente por Jesus Cristo, estejam comigo e com você. É disso que necessitamos. Por isso o título dessa mensagem nessa manhã é Constantes e Firmes. Amém? Diga assim comigo: constantes e firmes.
Por isso, primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre a constância. Ponto 1, constantes. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 diz: Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo, que o Senhor conduz o vosso coração. Eu achava que era eu que conduzia meu próprio coraçãozinho para o nosso Senhor Deus. Não. A palavra de Deus orienta que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Porque se eu olho para você e falo, vamos ser constante, tal pessoa é muito constante, a gente pensa em algumas coisas. Até na língua portuguesa isso nos ensina. Mas vocês sabem, a gente semanalmente aqui como igreja, graças a Deus, tem o costume de estudar a palavra. A palavra ela foi escrita em algumas línguas. E o Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, esse livro em específico foi escrito em grego. E eu fui ver no grego o que essa palavra significa. Que a gente chama o estudo da palavra. A etimologia da palavra. É da onde surgiu aquilo ali. Qual que é a raiz daquela palavra? Porque no português, quando eles traduzem, falta expressão. E presta atenção aqui qual que é a palavra. Constância, aqui no livro de 2 Tessalonicenses 3:5, é upumone. Upumone. Olha o que significa essa palavra traduzida do grego. Estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, isso significa a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Gente, isso aqui é a palavra de Deus, tá? Eu estou lendo a Bíblia para vocês. Aqui quando a palavra de Deus diz ali então a constância de Cristo, que o Senhor nos conduz à constância de Cristo, está aqui nos dizendo que essa é uma característica da pessoa que não desvia o seu propósito, que não tira os olhos da fé, independente da provação e da tribulação que chega até ela. Por quê? Porque é uma constância de Cristo, não é algo que eu mesma estou tentando nas minhas forças produzir, é algo que eu me submeto, é algo que eu me rendo, é algo que eu me entrego, é algo que eu literalmente falo, Deus, eu não consigo. Como é que eu faço isso? Eu reconheço o Senhor dos meus caminhos, o Senhor do meu coração. A sua constância me direciona e assim eu avanço. Olha só o que diz 1 Timóteo 6, versículo 11. Diz o seguinte: mas você, homem de Deus, siga a justiça. 1 Timóteo 6, 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Aqui em 1 Timóteo 6,11, eu gosto muito desse capítulo em si, porque um pouquinho antes ali, ele fala um pouco sobre os falsos profetas, sobre o perigo da ostentação. E o próximo versículo, que é o versículo 12, ele diz, combate o bom combate. Já combati o bom combate, vocês já viram? Vamos rumo ao alvo. Mas antes disso, ali o 11, por gentileza. Antes disso ele fala, mas você é homem de Deus. E fica tranquilo que aqui não é só homem, tá? É no sentido de humanidade, né? Às vezes nós mulheres, que bom que é só o homem, né? Não, é para todo mundo, ok? É para a humanidade. Mas você, querido ser humano, fuja de tudo isso. Siga a justiça, siga a piedade, siga a fé, siga o amor, siga a perseverança. Aqui numa outra versão diz, siga a constância, siga a mansidão. Aqui então a gente se lembra que é necessário seguir, buscar, anelar, seguir as direções que Ele nos deu. Por isso deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi isso com os meus filhos. Tem um desenho de uma princesa lá da Disney que ela faz uns castelos de neve e a menininha canta Let it go, let it go. Let it go em inglês significa deixa pra lá. Não sei como é que eles traduziram em português, tá errado. Tá? Mas em inglês é let it go, deixa pra lá. Deixa eu te dizer uma coisa, tá na hora de você deixar pra lá várias coisas. Mas é que me disseram. Mas é que me olharam torto. Mas é que aquela pessoa fez tal coisa para mim. Deixa isso para lá. Mas é que eu achava que até esse mês, desse ano, eu ia estar fazendo alguma coisa. Meu querido irmão, deixa para lá. Pare de tentar ser constante pelas suas próprias forças. Siga a constância de Cristo. Se entregue ao que Ele te diz.
É necessário, e o Espírito Santo me mostra alguns de vocês aqui, é necessário ter esse alicerce, porque se o alicerce não está firme, ele não sobe a casa, não desenvolve, você não consegue colocar peso, você não consegue colocar valor, porque passa um tempo, corrói, cai, quebra, machuca, mas é chegado um tempo de relembrarmos qual é a nossa base sólida, qual é o nosso alicerce e seguirmos a constância de Cristo. Deixa todo o resto para lá. Ai, mas eu não me sinto 100% insegura em viver, porque depois que tal coisa aconteceu na minha vida, eu não sei, deixa isso para lá. Se entrega a Cristo Jesus. Siga a constância de Cristo. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele ser o alicerce do seu lar. Uma constância de Cristo. Isso significa que eu não desvio do meu propósito. Ai, qual que é o meu propósito? Revelar a Cristo. Como? Em qualquer lugar onde você está. Independente da sua profissão. Independente de quem você é. Independente da sua idade. Nosso propósito é revelar a Cristo. Então, em todos os momentos, você busca essa constância e fala: querido Jesus, querido Cristo, como é que eu posso revelar a sua presença? E deixe Ele te mostrar. 2 Tessalonicenses 3:5, mais uma vez. Que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e que o Senhor te conduza à constância de Cristo. De Cristo. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. Que o Senhor te conduza à constância de Cristo. Ponto 2. Firmes. Repita comigo. Firmes. Provérbios 18, versículo 14. Diz o seguinte: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Pode deixar esse versículo um pouquinho. Os pensamentos firmes, os pensamentos positivos que são firmes, aquilo que alguém de grande valor na área tecnológica disse? Não, o espírito não é o corpo firme, não é a alma firme, é o espírito firme. Se eu tenho saúde hoje sobre o meu corpo físico, é porque o meu espírito está firme. Porque o meu corpo pode desvanecer, podem fazer o que quiserem, mas eu sei que a minha alegria e a minha herança estão no Senhor. Precisamos estar com o nosso espírito firme, firme, porque é Ele que vai nos sustentar na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, em todos os momentos. Eu não busco contentamento nas coisas que eu vejo, eu sei qual é a minha base forte, eu sigo a minha constância de Cristo e o meu espírito está firme em Cristo Jesus. Amém? Essa é a verdade sobre a minha vida. Amém. Seu espírito é firme no Senhor. Amém. Essa é a verdade sobre nós, igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque o nosso espírito está firme. E isso basta. Façam o que fizerem, falem o que falarem. Mataram meu Jesus. Na verdade ele se entregou, né? Mas ao mesmo tempo crucificaram ele. Mas o espírito dele está firme. E o mesmo Espírito ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em mim, habita em você. Por isso o seu Espírito está firme agora, em nome de Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Essa é a verdade sobre nós. Esse próximo texto que eu quero ler com vocês agora é Romanos 11, versículos 17 ao 20. E ele é bem grande, ele é muito, muito, muito rico. Eu não tenho tempo para explicar e entrar nele, mas preste atenção. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Olha que lindo que a palavra de Deus nos diz aqui. Lembre que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você.
Ei, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele te sustentar. Talvez você está ficando cansado, por quê? Porque você está fazendo pelas suas próprias forças. Você está tentando segurar alguma coisa que na verdade é trabalho de Deus segurar. Deixa Ele te sustentar. Deixa a raiz te sustentar. E aqui no final, ali no versículo 20, ele diz: foram quebrados, mas você continua firme mediante a fé. Mediante a fé você continua firme. Não fique orgulhoso, mas tema. E a gente tem estudado e refletido muito a respeito dessa palavra temor, porque o temor de fato ele é um pouco de medo, mas um pouco de alegria. Imagina Maria, quando o anjo chegou até ela: ei, você vai se achar grávida, você vai engravidar. E eu imagino que ela tenha ficado feliz, mas depois percebeu que não seria do marido dela, né? Mas meu Deus, o Salvador do mundo. Mas ao mesmo tempo aquele temor e aquela alegria e aquele temor. E é isso aqui que não podemos perder. Por quê? Porque quando nós temos temor no Senhor, nós sabemos que por mais frio na barriga que dê de viver a vida pela fé, meu espírito está firme no Senhor, por isso eu me alegro nele. Mas aquele temor de meu Deus, você está comigo. Se eu subo para falar, você fala comigo. Se eu assino aquele papel, você assina comigo. Se eu dirijo o meu carro, independente do acidente que eu vi na BR naquela semana, o vídeo e a política, o Senhor está comigo. O meu espírito está firme mediante a fé em Cristo Jesus. Não sou eu quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem me sustenta. A nossa palavra, a palavra de Deus muda a nossa vida. Transforma. É de maneira assim, radical, é gigantesco. Ela vem assim, como uma avalanche. E não dá nem espaço para o diabo, coitado, né? Que já não tem nada mesmo para fazer. Então ele só fica tentando tirar a gente do foco. Então fica tentando tirar, mas o seu espírito está firme. Deixa ele que fale. Ele não vai te incomodar mais. Mediante algo que não tem como você enxergar. E às vezes as pessoas talvez podem até olhar para você e falarem: meu Deus, como é que você não desistiu ainda? Meu Deus, olha o que aquela mulher já passou nesse ano. Perdeu tudo. Perdeu o marido. Ou o marido perdeu a esposa. E perdeu o emprego. E perdeu não sei o quê. Como é que aquela pessoa está lá? Como que funciona? Às vezes até tem algumas pessoas que perguntam para você: mas minha querida irmã, por que você está vindo na igreja? Foi Deus que levou teu ente querido? Mas por que você foi no retiro? Por que você dá o dízimo? Por que você acorda feliz? Por que você está tentando esconder? O mundo pergunta para a gente. Por quê? Porque o mundo vive na escuridão, nas trevas. E nas trevas não há vida, não há luz. Então quando eles olham para mim e para você, eles acham que estamos tentando produzir algo. E você olha e fala: eu confio no meu Senhor. Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Eu sei em quem tenho crido. A alegria do Senhor é a minha força. Independente do que eu passo, independente do que eu vivo, independente do que eu enxergo, eu sei aonde vou. Eu sei quem é o meu Senhor. A minha base é sólida. E isso está disponível a você também. É diferente. O mundo quer tentar botar a gente numa caixinha. E deixa que tentem. Porque eu me divirto de ver eles tentando. Porque eles querem tentar fazer caber numa mente humana uma coisa que é espiritual. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vida é espiritual. Constantemente existem anjos gigantescos ao nosso redor nos protegendo. Por mais que nós não enxergamos, é real, é espiritual. Por isso que o espírito tem que estar firme. Por isso que quando aquele pensamento de discórdia, de briga, sabe, de barraco, né? Às vezes a gente está em algum lugar, vem aquela vontade de retrucar. Que a paz do Senhor esteja aqui. É assim, morre ali na hora, assim, E é importante nós estarmos posicionados, firmes. Vamos ler Hebreus 2, versículos do 1 ao 3, por gentileza. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Presta atenção aqui, pode deixar ali no 1. Presta atenção, porque a palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui que nós ouvimos verdades celestiais, palavras divinas. E ela não está falando assim, escute. Ela está falando, importa que eu e você nos apeguemos com mais firmeza. Por quê? Porque aqui já não é mais tão leitinho, tá? Aqui já estamos falando com crentes um pouquinho mais maduros. Se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2.
Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelo que a ouvimos. Isso significa que não é a respeito de quem tem mais fé, mas é a respeito de quem pratica a fé que tem. Ai, me dá mais fé, me dá mais fé. Você já tem a fé suficiente, você precisa praticar essa fé. Colocá-la em prática. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é a certeza na palavra de Deus a respeito daquela situação. Não a respeito de algo que você achava que aconteceria. Fé é a certeza que Cristo coloca em nós, no nosso espírito, que Ele já falou. E você põe fé naquilo. E você declara com fé. E você descansa. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não sinta. Por isso que é importante que nós nos apeguemos com mais firmeza às palavras ouvidas. Tá, e como é que eu vou descobrir o que Deus tem a meu respeito? Lendo a palavra. Lendo a palavra de Deus. Mas eu venho na igreja toda semana. Glória a Deus, continue vindo em nome de Jesus. Ainda mais, traga pessoas. Mas existe um mistério que o Espírito Santo quer revelar para você. Para você. Uma palavra que Ele coloca no seu dia a dia. Um versículo bíblico. Algo que Ele coloca no seu coração. Quem sabe até isso vire uma devocional, uma pregação um dia. E alguns me olham. Eu não sou pastora. Tá, e você é filho amado de Deus. Ele pode falar com você. Seu pai pode falar com você em qualquer momento. Esteja sensível ao que Ele quer dizer para você. Busque na palavra. Sim, estude pregações, digite Pio Carvalho, Rômulo Carvalho, devore aquelas palavras, mas fale, Espírito Santo, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Usa a minha vida. E você vai ficar surpreso o que vai acontecer. Por isso eu quero declarar ousadia sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Todo espírito de timidez, de vergonha, daquilo que te impedir. Eu não vou gravar um story porque eu tenho vergonha. Eu não vou falar com os meus parentes. Eu não vou sair em nome de Jesus. Agora seu espírito está firme no Senhor. Abre a tua boca e deixa Ele usar a sua vida. Você está firme no Senhor. Olha só o que diz Hebreus 10, versículos 19 ao 23. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Não, ali não adiantava você estar assim, nossa, eu tô firme. 1, 2, 3 e vai. E entra no santo santuário. Não. E assim, ó, na hora. Pelo sangue de Jesus. Por isso que a gente precisa prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia, entre. Você já tem o sangue de Cristo Jesus. Agora você entra pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Olha só o que diz o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Guarde firme a confissão da esperança, guarde firme a confissão da sua fé, guarde firme quem você é em Cristo Jesus, guarde firme, constante com uma base sólida que é a palavra de Deus, firme em Cristo Jesus. Isso é suficiente, pois quem fez a promessa é fiel. Ah, mas quando é que elas vão se cumprir na minha vida? Tanto faz, não foi você quem fez a promessa, foi Deus. Né? Vou até sorrir para vocês não ficarem bravos comigo. Né, pessoal? Se você prometeu, hoje eu vou almoçar em tal lugar, eu vou fazer alguma coisa. Meu querido irmão, quem tem que cumprir é você, tá? Não vai cumprir, né, jogar a culpa em Deus. Você promete, você cumpre. Deus promete, deixa com que Ele cumpre. E você descansa. Simples assim. Acalma teu coração. Porque às vezes a gente diz, mas tem aquela promessa. Tem essa. Tá, você vai fazer um checklist para Deus, vai ficar parado. Que? Oi?
Quem prometeu foi Ele. Descansa. Deixa teu espírito firme. Firme no Senhor. O melhor da vida nem passou e nem vai vir. O melhor da vida é agora. Porque o nosso agora está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus já não há condenação. Em Cristo Jesus nós fomos aproximados pelo sangue. Agora em Cristo Jesus nós podemos usufruir de uma vida de fé. É agora. Provérbios 28:14 diz: feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece seu coração cairá nas graças. Feliz é aquele que sempre, e não aquele, feliz é aquele que quando está tudo bom, tudo maravilhoso, recebeu o 13º, conseguiu um emprego, comprou a casa na praia, veio para a igreja? Não! Feliz é aquele que louva e engrandece o Senhor, que teme o Senhor em todos os momentos. Feliz é aquele que quando tem uma doença, passa pela prova, mas está dando glória a Deus. Não, feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Sempre. Sabe, não é uma equação matemática que precisa fazer sentido para a nossa lógica. A alegria do Senhor é a minha força e isso me basta. Por isso eu estou feliz no momento alegre, eu estou feliz no momento triste. E o mundo fala, não faz sentido. Não precisa fazer sentido porque eu caminho pela fé e meu espírito está firme em Cristo Jesus. É completamente diferente. Muda, inverte os papéis. Completamente diferente. Revelamos a grandeza do reino a qual pertencemos. A palavra de Deus, ela é âncora para a nossa alma. E a nossa fonte, ela é sobrenatural, porque ela é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quero ler Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Preste atenção. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, sem base sólida. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus é lindo, né? Aqui já começa dizendo ali, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vejo Jesus assim, né? Tá. Por que você me pede opinião e você não quer saber o que eu tenho para dizer? Né? Alguém já fizeram isso com você? O que você acha disso? Eu acho aquilo. Tá bom, não me importava a tua opinião mesmo. Então por que você me pediu? Né? E aqui então eu estava falando assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não vão fazer o que eu mando? Eu estou te dando uma direção, eu estou te orientando. E aqui a palavra de Deus diz que é importante você abrir, cavar e colocar um alicerce firmado sobre a rocha. E a palavra de Deus diz que a nossa rocha é Cristo Jesus, que o nosso alicerce é Cristo Jesus. E aqui mostra então que uma casa sem alicerces, ela cai, ela desaba. E é grande a ruína daquela casa. Por isso eu quero trazer uma breve ilustração nesse momento para mostrar umas coisas que eu falei aqui. Quero pedir a gentileza, se puderem trazer. Eu trouxe uma bonequinha aqui para vocês, só para a gente tentar visualizar tudo que eu estou falando para vocês. Muitas vezes, eu e você, nós somos que nem essa boneca. Nós estamos aqui, nós andamos, nós falamos, nós fazemos muitas coisas. Mas a gente pode tentar deixar ela de pé. E ela fica de pé. O pessoal da câmera vai me ajudar aqui. Ela fica de pé. Ela está de pé. Mas às vezes a gente olha, né? Imagine que isso aqui é uma pessoa. Nossa, como você é linda. Muito obrigada. Mas olha, eu acho que essas coisas que você fala, esse teu jeito aí não vai te levar em lugar nenhum. Você já pensou em desistir? Meu Deus, se reerga. Mas eu declaro a palavra de Deus sobre a sua vida. Se reestruture, minha querida irmã. Ela não vai se reerguer. Ela não tem uma base sólida. Ela não está firme.
Não, mas agora tá tudo bem, minha querida irmã, eu tô aqui com você, tá bom? Continue firme em Deus. Mas não é por nada não. Teu casamento até tá indo bem, mas você já parou pra pensar que teu marido pode estar traindo? Não! Meu Deus, não, mas a minha vida, Deus, eu confio em Ti, Senhor, mas e eu vou na igreja, e eu servi ao Senhor com meu marido, Não tem base sólida, não se estabelece, não fica de pé, não funciona. Não funciona, não adianta o que eu declarar para essa bonequinha, não adianta o que eu declarar para você, não adianta o que você declarar na tua cabeça, nas suas próprias expectativas. Não tem como. Quem é que está dizendo isso para mim e para você? É Deus. Porque é Deus que coloca uma base sólida, é Deus que coloca algo que permanece. Não tem como. Agora eu quero pedir uma gentileza para você trazer um segundo exemplo para mim. Porque a nossa realidade é em Cristo Jesus. Existem pessoas que são como João Bobo. E eu não gosto de ficar declarando isso sobre as pessoas, né? Que todo mundo seja um João Bobo, porque soa meio feio, né? Mas na internet eu descobri que ele é um boneco que fica sempre em pé. E aqui, eu tentei dar uma analisada, uma estudada na física, e aqui tem várias ações que atuam contra ele. Ele tem aqui o centro de gravidade, mas o que permanece, o que auxilia ele a ficar em pé, é uma base sólida. Então aqui embaixo tem água, ou tem areia, às vezes tem pedra. Vamos usar o mesmo exemplo? Ai, meu querido golfinho, você é tão maravilhoso, mas eu tenho uma inveja de você. Você já parou para pensar que tudo que você tentou construir pode cair daqui a pouquinho? Vai se reerguer. Mas calma, teu corpo físico já é fraco. Você não vai conseguir dar conta. Já o câncer vem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que você tinha que largar tudo. Acho que você tinha que desistir. Abre mão de uma vez, você não sabe falar mesmo. Ninguém gosta de você. Para de uma vez. Chuta. Eu e você podemos sempre estar em pé em Cristo Jesus. Até quando a voadora da vida vem. Porque vem, vocês sabem. Meu Deus do céu, mas por que você não faz isso? Mas eu já falei para você, você é uma fracassada. Pelo amor de Deus, como é que você consegue se reerguer? Eu tenho uma base sólida, eu tenho algo que permanece. O meu Senhor estabeleceu uma base sólida. O meu Senhor me plantou. É Ele quem me sustenta. Não sou eu que estou sustentando essa base, mas é o meu Senhor que está me sustentando. Tudo é diferente. Essa é a verdade que me sustenta. Cristo em mim. Quero pedir mais uma gentileza, só para vocês entenderem exatamente o que acontece na vida espiritual. Estou firme. Eu estou me lembrando, estou me apegando às verdades celestiais. A minha base é sólida. Olha o que acontece quando a gente tira a base, quando a gente tira a água deste João Bobo, deste boneco que fica sempre em pé. A gente vai abrir aqui. E a gente tem que tirar a água, porque eu quero mostrar para vocês. Ai, Luísa, mas é um boneco, né? É um boneco, mas vocês estão entendendo, amém? Eu quero que vocês entendam. Te amo, Lari, você está arrasando. Uma salva de palmas para a nossa ajudante aqui. Obrigada. Tiramos a base. Mas estava tão firme 10 segundos atrás. Pois é, mas agora tirou a base. Não vai se sustentar. Não, mas meu querido irmão, calma. Vai dar tudo certo. Eu declaro, se você ler aquele livro dos 10 passos. Não, mas sério, vai, agora a esposa de Deus vem, cara, relaxa. A sua base é Cristo Jesus. A base da sua família é Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Ele colocou sobre a sua vida uma base que permanece. Uma base sólida, algo que nada nesse mundo corrói, nada destrói, nada impede de avançar, nada te impede de usufruir, nada te impede de andar com ousadia no Senhor. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida, repita comigo, fala, eu sou
junto. Eu estou junto do meu Pai celestial. A minha base é sólida. A minha base é Ele. Eu ando pela palavra de Deus. Eu declaro a palavra de Deus. O meu espírito está firme em Cristo Jesus. Eu caminho mediante a fé em Cristo Jesus. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito estão sempre em concordância com Deus. Independente do que chega até mim, eu permaneço firme. Meu espírito está firme. Eu sempre estarei firme. Eu me apego às verdades ouvidas e declaradas por Jesus. Eu recebo mais uma vez e te agradeço, Senhor, por ser a minha base forte, por ser o meu alicerce. Aleluia, aplauda o Senhor. Essa é a verdade de Deus sobre a minha vida. Essa é a verdade de Deus sobre a sua família. Todo o resto é resto. Você é uma pessoa que sempre permanece em pé. Você é uma pessoa que sempre vai se reerguer. Independente do que chega até você, independente do que tenta te alcançar. Você pode às vezes vacilar, mas você vai se reerguer. É Ele que te reergue. Seu espírito está firme no Senhor. Sempre esteve e sempre estará. Aleluia. Receba essa verdade. E agora viva com uma base sólida. Amém? Continuem abençoados.